para levantar discípulos para a sua seara. Então esses dois discípulos que a palavra nos mostra no caminho de Emaús, a palavra vai nos dizer que eis que no mesmo dia, estou no capítulo 24, versículo 13, e eis que no mesmo dia ia dois deles para uma aldeia que é distante de Jerusalém 70 estádios, cujo nome era Emaús. Quantos estádios? 70 estádios. Essa era uma distância que eles iam percorrer. Qual era essa distância? 11 quilômetros. Se nós vamos ver, ali dos Giradouros, entre Juazeiro e Barbalha, até no Crato, vai dar 12 quilômetros. Então eles estavam percorrendo 11 quilômetros até chegar nessa aldeia chamada Emaús. E estavam ali os dois discípulos. Eles iam falando entre si de tudo que havia sucedido. Eles estavam andando, estavam conversando, estavam se perguntando por que foi que aconteceu isso com Jesus. Mas por que foi que Jesus deixou isso acontecer? Jesus, ele sendo poderoso em obras, Jesus, só no falar, o mar acalmava-se. Só no abrir da sua boca e falar cala-te ou acalma-se, o mar obedecia. E eles estavam se perguntando ali um para o outro: mas por que foi que aconteceu isso com Jesus? A palavra vai nos dizer que eles estavam falando entre si e fazendo-se pergunta um ao outro, e ao mesmo tempo um respondia para o outro. Jesus, quando ele estava ensinando justamente esses discípulos, ele estava ensinando para quando Jesus fosse levado e morto, e ao terceiro dia ressuscitado. Mas Jesus, antes disso acontecer, Jesus ele fez muitos discípulos. Se Jesus ele fez muitos discípulos, na palavra vai nos dizer que os dois discípulos no caminho de Emaús, então eles tinham sido alunos de Jesus. Jesus ele tinha ensinado para eles como se comportar. Jesus ele estava ensinando qual é o nosso dever diante da humanidade. Jesus estava dizendo a ele: nós vamos ter muitas aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo e vocês também vão vencer. Jesus estava ensinando ali a eles, porque a seara é grande, poucos são os ceifeiros. Jesus vai ensinar a eles que a caminhada não é fácil. A caminhada não é fácil, porque quando nós estamos no caminho, se nós
A palavra é essa: se nós vacilar e olhar ou para a direita ou para a esquerda, nós perdemos o foco que é Jesus. Nós perdemos o foco do caminho da salvação. Então Jesus, ele estava ensinando ali os discípulos tudo sobre o que iria acontecer, qual era os deveres dos discípulos, qual era o ide dos discípulos, de fazer discípulos. A palavra nos diz: ide, fazeis discípulos. Ele não estava perguntando se eu queria ir, se o irmão Franciércio queria ir. Ele estava dizendo assim: ó, ide, fazeis discípulos. Ele estava mandando cada um de nós se disponibilizar das nossas casas e ir fazer discípulos. Quando ele diz ide fazer discípulos, para nós sermos discípulos, nós temos que aprender da palavra. E a palavra nos diz que o homem, ele peca por não haver conhecimento da palavra. Por isso que nós devemos buscar a palavra cada vez mais, ler cada vez mais a palavra do Senhor. E nós devemos mais, até mais, vou ir até mais fundo. Nós devemos comer a palavra do Senhor, para que nossas entranhas se encham da palavra do Senhor, para que nossa boca transborde da palavra do Senhor. Oh, glória, glória. E Deus vai dizer a Ezequiel: coma deste rolo que eu te dou, encha as entranhas do rolo que eu te dou. Ele vai dizer a Moisés: Moisés, você foi escolhido para levar a minha palavra. E Moisés diz assim: ó, eu sou pesado em línguas, eu não sei falar, eu tenho vergonha. Mas a palavra vai nos dizer que quando Deus ele dá uma missão para cada um de nós, nós só vamos terminar no dia que essa missão se cumprir na nossa vida. E esses dois discípulos estavam descendo no caminho de Emaús e estavam se perguntando ali entre um outro. Mas a palavra vai nos dizer no versículo 15: e aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo pergunta um ao outro ao mesmo tempo, fazendo pergunta um ao outro, e a palavra vai nos dizer que o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. A palavra vai nos dizer que o mesmo Jesus, isso já tinha acontecido. Jesus ele já tinha morrido na sexta, tinha passado o sábado, já estava no domingo, e eles estavam se perguntando. E Jesus, o mesmo Jesus, se aproximou e ia com eles. Será se nós estamos atentos quando Jesus ele chega do nosso lado? Será se nós estamos com o ouvido sensível quando Jesus ele fala com cada um de nós?
Será se nós estamos sensíveis ao ouvir a palavra do Senhor? Será se Jesus está aqui hoje? Será se Jesus ele falou comigo e com você hoje, aqui, hoje à noite? Jesus ele tem falado desde o início do culto. Se nós prestarmos atenção, era voltado só sobre Jesus, o autor e consumador da nossa vida. Glória a Deus, aleluia. E quando Jesus ele encosta ali, se aproxima diante deles, a palavra vai dizer que é o mesmo Jesus. Se é o mesmo Jesus, Jesus ele ressuscitou. Quando Jesus ele ressuscitou, Jesus ele estava não vou dizer que ele estava transfigurado, mas a visão de quando nós olhamos para o ser humano e a gente não reconhecemos esse ser humano. Da mesma forma, quando eu digo ser humano, Jesus, ele sendo carne, esses dois discípulos não reconheceram Jesus. Os dois discípulos não reconheceram Jesus. A palavra vai nos dizer que estavam dois discípulos. Quem eram esses discípulos? Estavam no caminho de Emaús. Uma palavra vai nos dizer que o nome dele é Cleopas. E outra palavra não nos mostra, não nos revela quem era o outro. Mas Cleopas, quem era Cleopas? Cleopas, ele era casado com a irmã de Maria. Então, se ele era casado com a irmã de Maria, provavelmente ele era tio de Jesus, não é isso? Se ele era tio de Jesus, e Jesus ele encostou diante dos dois, e eles não perceberam que era Jesus, será se como Jesus estava ali, todo ensanguentado, será se Jesus estava ali com suas mãos furadas, seus pés furados? Que ele não reconheceram? E a palavra vai nos dizer que mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não o conhecesse. Então os olhos deles estavam fechados para que não o conhecesse. Será se os nossos olhos estão fechados para nós não vermos Jesus? Será se nós, na nossa oração, pedir que Jesus ele abra os nossos olhos espirituais para nós enxergar o espiritual? E no versículo 17, e ele disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que está tristes? Glória. Jesus encostou do lado deles.
Jesus percebeu que eles estavam conversando. E ele disse: que palavras são essas? Que caminhando trocais? Será se Jesus sabia o que eles estavam pensando? Será se Jesus sabia o que eles iam falar? Nessa palavra, no versículo 18: e respondendo cujo nome era Cleopas, e disse-lhes: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabe as coisas que nela têm sucedido neste dia? Ele está perguntando assim: o senhor é só peregrino que está só passando na cidade, não está sabendo o que está acontecendo? Mas Jesus, ele responde, e ele vai dizer assim: Aleluia, glória, aleluia. E ele vai dizer assim: Cleopas disse-lhes: és tu peregrino em Jerusalém, e não sabe as coisas que nela têm sucedido neste dia? E Jesus lhe respondeu, e lhe disse, e perguntou a eles: quais são as coisas que estão acontecendo? E eles lhe disseram: as coisas que dizem a respeito a Jesus o Nazareno. Vamos observar que tem uma vírgula. Ele vai dizer assim: Jesus o Nazareno. Então ele diminuiu Jesus. Por quê? Porque ele falou que Jesus o Nazareno. Mas Jesus, ele é só o Nazareno? Jesus, ele é o Rei dos Reis. Jesus, ele é o Senhor dos Senhores. Jesus é o dono da vida. Jesus é o dono de tudo. Jesus é quem criou o ser humano. Aleluia, glória a Deus. E ele vai dizer que foi um profeta poderoso em obra e palavra diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram. Vamos observar que os dois, ele disse assim, os nossos príncipes. Eu acho que eles não estavam entendendo o que eles estavam falando para Jesus. Glória, aleluia. Os nossos príncipes que o entregaram. Será que eles estavam desviados? E a palavra vai nos dizer que a condenação de morte, e o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. Glória a Deus. E ele vai dizer assim na palavra: e nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. A palavra vai nos dizer que ele disse: esperávamos. Ele não estava com convicção que Jesus ele iria voltar? Será que nós estamos da mesma forma, achando que Jesus ele não vai voltar?
E a palavra vai nos dizer que ele achava que fosse Jesus que remisse Israel. Então remisse. Aleluia. Sobre a lei de Moisés, o remir. Então eu devo remir Israel, que estava sendo oprimido por Roma. Estava sendo oprimida ali por Roma. Então eles achavam que o remidor ia ser Jesus. Deus. Glória. Aleluia. E a palavra vai nos dizer: mas agora, com tudo isso, e já hoje, o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram, é verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram, e dizendo que também tinha visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. Os anjos disseram o que a elas? Que ele vive. E a palavra nos diz que Jesus, ele está vivo, ele vive. Então, se a palavra nos diz que ele vive, ele está do nosso lado. Glória. Jesus, ele vive e ele reina para todo sempre. Então, quando ele faz Jesus, ele faz essa pergunta, né? As quais lá em cima, que ele diz que em Jerusalém, e não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias. E ele lhe perguntou quais, e disseram a respeito de Jesus Nazareno. Da mesma forma que os dois discípulos estavam ali e diminuíram Jesus, existem também os maometanos, os islamistas e os árabes. Também esses três, eles acham que Jesus é simplesmente um profeta que veio e acabou. Mas Jesus, ele não é simplesmente um profeta que veio e acabou. Ele veio para resgatar cada um de nós do que se havia perdido. Então Jesus, ele veio para nos resgatar do lamaçal do pecado onde nós estávamos. Então Jesus, ele veio para cumprir a profecia no qual estava sendo pregada desde Gênesis e vai ser até o Apocalipse. Glória, aleluia, aleluia. E a palavra vai nos dizer que, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinha visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam-se assim como as mulheres haviam dito, porém eles não o viram. Eles não o viram.
Por que buscais aquilo que já está morto? Se Jesus ele disse que no terceiro dia ele ressuscitaria, para que buscais? Para que testificar ali se Jesus está ali mesmo? Se Jesus ele não ressuscitou, se ele está morto ainda? Será se nós estamos incrédulos, achando que Jesus não ressuscitou? Será se nós sabemos quem é Jesus realmente? Será se nós sabemos o nosso caminho diante de Jesus? Será se nós sabemos que nós entregamos nossa vida verdadeiramente a Cristo? Será se Jesus voltar agora para buscar a sua igreja, da mesma forma quando ele chegou diante ali dos 2 discípulos, será se ele vai achar cada um de nós firme na presença do Senhor? Glória, E a palavra diz assim, que Jesus, ele ouviu tudo aquilo ali que os 2 discípulos falou, mas Jesus ele estava testando os 2 discípulos. Jesus sabia tudo aquilo que eles iriam falar, mas Jesus estava testando para saber se eles estavam prontos para ir para a seara. glória. Será se nós estamos prontos para ir para a seara? A palavra vai nos dizer que Jesus disse assim, ó nécios e tardio de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Jesus disse, ó nécios, nós erramos porque não conhecemos as Escrituras, porque testificam nelas as palavras de vida eterna. Glória a Deus. Porventura não convinhas que o Cristo que padecesse essas coisas e entrasse na sua glória, e começaria por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhe o que dele se achava em todas as Escrituras. Glória, aleluia. Jesus ali vai ter um particular justamente com os 2 discípulos novamente. Jesus ele vai começar a ensinar novamente ali os discípulos, para que eles ficam prontos para ir para a seara. A palavra vai nos dizer que Jesus que vai dizer que no princípio, então Jesus ele vai chegar diante dos 2 discípulos e ele vai testificar da lei de Moisés. Então, se da lei de Moisés, desde Gênesis a Malaquias, ele vai dizer que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e ele estava no princípio com Deus. Se ele era o Verbo e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus. Se ele estava no princípio com Deus, então desde Gênesis até Malaquias,
e passando de Malaquias a Apocalipse, vai se referir justamente de Jesus. Será se eles estavam aprendendo e tendo conhecimento da lei de Moisés em referência a Jesus? Ele vai dizer que lá em Gênesis, Jesus revelado como a semente da mulher, e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente. Ele se refere a Jesus. Aleluia. Aleluia. Somente da serpente de Satanás e a sua semente, Jesus, que vinha da mulher, esta a semente te ferirá a cabeça. A luta mortal de Cristo contra Satanás, e tu lhe ferirás o calcanhar. A luta mortal, as tentações. Lá em Êxodo, capítulo 12, no versículo 46, Jesus revelado na Páscoa judaica como o cordeiro pascual. Numa casa se comerá, e não levarás daquela carne fora de casa, para os não membros da aliança terem acesso a ele. Nem dele quebrareis ossos. Ossos de Jesus não foram quebrados na sua crucificação. Em Levíticos, glória, ele também vai dizer que Jesus, como sumo sacerdote, Jesus não é especialmente mencionado em Levítico, mas o sistema de sacrifício ao sumo sacerdote retratam a sua obra. Quando ele diz que Jesus ele é o sumo sacerdote, vamos observar e nos atentar, como hoje culto de doutrina. Jesus ele foi crucificado às 9 horas da manhã. Quando um cordeiro ele era morto ali e colocado ao sumo sacerdote para pagar aquele pecado, qual era o horário que o cordeiro era levado para o matador? Às 9 horas da manhã. Então, ele vai dizer, em Hebreus, ele é descrito como sumo sacerdote. Eu uso o texto de Levítico como base para ilustrar, pois todo sumo sacerdote, ele é constituído para oferecer tanto dons como sacrifício. Por isso, era necessário que também este sumo sacerdote tivesse que oferecer. Pois os sacerdotes levíticos usavam animais como sacrifício. Jesus se ofereceu como sacrifício. glória, E o sacerdote também é o sacrifício. E o sumo sacerdote entrou no Santo dos Santos, e levando o seu próprio sangue. Aleluia. Em Números, ele vai nos dizer que Jesus, uma nuvem de dia e coluna de fogo à noite, caracteriza a sua presença diante do deserto, dirigindo os israelitas o tempo todo, comandando para aguardar, avançar e direcionar. Eram de caráter estratégico e contínuo de Jesus. Se parava o povo, acampava. Se movia o povo, se movia o povo,
caminhava sem atraso ou preguiça. Em Deuteronômio vai dizer que Jesus ele é chamado de profeta por Moisés. O Senhor teu Deus te sustentará do meio de ti. Dentre os teus irmãos um profeta semelhante a mim, e ele ouvirás. Moisés profetizou sobre o maior profeta de todos, o Messias, um profeta manifesto, o verdadeiro profeta e a verdadeira profecia. Glória a Deus, aleluia. Se eu fosse falar de Gênesis até Malaquias, tudo se referia-se a Jesus. Glória a Deus. Tudo se referia-se a Jesus. Lá em Mateus capítulo 10, no versículo 17, a Bíblia diz que o que vos digo em trevas, dizei em luz, e o que escutais aos ouvidos, pregai-os sobre os telhados. Glória a Deus. Nós devemos estar com o ouvido sensível ao ouvir o chamado de Jesus. Aleluia. Nós devemos estar sensível diante da palavra do Senhor. Então Jesus, ele se tornou como o cordeiro. A palavra nos diz que ele pagou um alto preço, um preço de sangue naquela cruz. E ele não mediu esforço. Ali quando Moisés estava sendo oprimido pelo povo de Israel, estava pedindo água ali a Moisés, e Moisés perguntou: Senhor, o que eu faço? Você está diante de uma rocha. Você está com o que nas mãos? Você está com o cajado? Vá lá. E ele, com aquela raiva, aquela ira, que o povo estava oprimindo ele ao invés de tocar na rocha, ele bateu na rocha. Então bateram em Jesus, cuspiram em Jesus, crucificaram Jesus. E quando a palavra vai nos dizer que quando Moisés ele bateu na rocha, a rocha ela saiu água. Mas se nós irmos a fundo, quando eles pegam uma lança e cravejaram as costelas de Jesus, saiu água e sangue. Da mesma forma, quando Moisés ele bateu ali na rocha, saiu água e sangue, porque feriu o Jesus. Glória a Deus. Então nós devemos estar sensível para que o Senhor ele venha trabalhar na nossa vida. Glória a Deus. Ele venha nos ensinar todos os dias que nós devemos brotar, nascer um amor verdadeiro no nosso coração, um amor verdadeiro para nós se dispor e buscar mais a palavra do Senhor, buscar mais o Evangelho do Senhor, cada dia mais, nós estarmos cada dia mais firmes na presença do Senhor. Nós devemos edificar a nossa casa sobre a rocha, que é Jesus. Aleluia. Nós devemos edificar a nossa casa, nós devemos construir a nossa casa diante de Jesus, nós devemos caminhar com Jesus, nós devemos viver como Jesus ele viveu, e nós devemos passar o que Jesus ele passou.
Mas a palavra nos diz que ele não se usurpou ser igual a Deus, mas ele se usurpou ser igual a cada um de nós, para passar como ser humano. Ele passou. E se ele passou, ele disse assim: cada um de nós somos capazes de passar também. Para finalizar, se nós somos capazes de finalizar, capazes de passar o que Jesus passou, a palavra hoje ela nos diz que todos pecaram, todos pecaram. Para nós não é diferente. Para nós não é diferente. Se todos pecaram, então nós somos suscetíveis a pecar. Mas por que nós somos suscetíveis a pecar? Se aquilo que nós pecamos, nós devemos estar diante de Deus, se humilhar e pedir o perdão de Deus todos os dias. Todos os dias nós temos que se reconciliar com Jesus, porque nós não sabemos nem o dia nem a hora que Ele virá, e nós não sabemos também o nosso dia de amanhã, se nós iremos acordar. Então nós devemos viver o hoje, devemos levar a palavra do Senhor hoje, se dispor hoje. Então essa é a palavra que o Senhor Ele tem colocado no meu coração, e até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Eu agradeço minha rica oportunidade em nome de Jesus. E quem crê diz amém. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, que esta palavra venha adentrar no